Preciso contar calorias para emagrecer? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e trabalho com emagrecimento e mudança de estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou estar te explicando se realmente é necessário contar calorias durante o processo de emagrecimento. Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu também posto diariamente dicas e estratégias sobre o processo de emagrecimento, que é @juliabenutri, e também de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu posto conteúdos relacionados à vida saudável e ao emagrecimento. Então, se tu tem essa dúvida ou se tu conta calorias durante o processo de emagrecimento, eu vou explicar um pouquinho como que funciona todo esse processo de emagrecimento, contando calorias e não contando calorias. Então, primeira coisa, tu não precisa contar calorias para emagrecer. Júlia, mas eu ouvi falar que tem que ter déficit calórico. Sim, tem que ter déficit calórico, mas tu não precisa contar calorias para estar em déficit calórico. É claro que a nossa necessidade, ou seja, não passar da nossa necessidade de calorias no dia, isso é muito importante, porque querendo ou não, esse déficit calórico, comer menos do que a tua necessidade, é o que realmente gera o processo de emagrecimento. E quando a gente come além, é o processo de ganho de peso, ou se tu come igual à tua necessidade, tu acaba mantendo o teu peso. Mas tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando que não precisa ficar ali contando cada caloria para bater esse valor calórico do teu dia. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente está em superávit calórico, ou seja, comendo mais do que a nossa necessidade, normalmente a gente acaba comendo além da nossa saciedade. A gente come não só com fome real, a gente também come com uma fome emocional, com uma vontade de comer, ou seja, não sabe diferenciar os tipos de fome e até mesmo não respeita o nível de saciedade. Além disso, normalmente também, quando a gente extrapola o valor calórico não fazendo um processo de reeducação alimentar, porque frutas, verduras, legumes, a base de uma alimentação saudável não são alimentos com um altíssimo valor calórico. Quando a gente come mais o alimento da feira, o alimento da terra mesmo, que não é processado, não são alimentos que têm ali um excesso de farinha, de açúcar, de gordura, que normalmente essa junção de farinha, açúcar e gordura, que são os alimentos ultraprocessados, que são os mais calóricos. Então, no processo de reeducação alimentar, onde a gente busca mudar realmente o nosso padrão alimentar, e não focando na caloria, mas sim na mudança do hábito, isso já vem como consequência do processo de emagrecimento, respeitando os seus sinais e sintomas de fome e de saciedade. E a partir do momento que tu começa a entender um pouco mais sobre os grupos nutricionais, o que são os grupos nutricionais, Júlia? O que é carboidrato? O que é proteína? O que é gordura? Que são os macronutrientes. Então, carboidrato a gente encontra na batata, no arroz, na quinoa, no feijão, na lentilha, no grão de bico. Já as proteínas a gente encontra também nos ovos, nas carnes, no peixe, no iogurte, no queijo, no whey, na proteína vegetal, do colágeno. E as gorduras boas a gente encontra nas castanhas, na semente, no azeite, no abacate, no coco. Então, a partir do momento que a gente faz uma refeição onde combina ali um pouco, não exagerar de nenhum nutriente, mas um pouco de cada nutriente, o teu prato ele vai estar equilibrado. E esse equilíbrio também, a vantagem dele é que ajuda muito na nossa saciedade. Então, é difícil tu comer um prato muito denso em legumes, em gorduras, em proteínas, em carboidratos saudáveis e ter uma compulsão com um prato, por exemplo, natural, um prato sem excesso de aditivos químicos. Agora, é diferente, por exemplo, se a gente vai comer um chocolate. Quem aí não chega a ser uma compulsão, mas um comer exagerado quando tá comendo um chocolate. Agora, é difícil ter uma compulsão comendo um prato de salada. Pode ser que a gente tenha vontade de querer comer mais porque tá gostoso, enfim, mas aquele exagero de até passar mal é muito mais difícil com uma salada do que quando a gente tá comendo um chocolate. Então, por isso que não é só ser um alimento calórico, 0 calorias ou com calorias, e sim a densidade nutricional daquilo, que vai promover saciedade, vai controlar a tua fome ao longo do dia, porque às vezes tu come, por exemplo, um alimento com baixo valor calórico, mas ele não tem também um valor nutricional tão adequado que vai controlar a tua fome ao longo do dia. E daí o que acontece? No final do dia tu tá com tanta fome e acaba compensando, pedindo uma pizza, pedindo um lanche à noite. Então, às vezes tu come ali uma barrinha 0 calorias, um chá 0 calorias, um refrigerante 0 calorias, tudo é 0 calorias. Só que nada tá nutrindo o teu corpo de verdade.
E não é porque tu tá comendo um alimento 0 calorias que isso é saudável, porque isso pode, a longo prazo, inflamar o nosso corpo, porque querendo ou não é riquíssimo em aditivos químicos também, principalmente se isso for a base da tua alimentação, e ainda assim tu não fornece energia, tu não fornece nutrientes, e por isso muitas vezes vem a compensação. Então a gente também tem que estar cuidando para estar nutrindo o nosso corpo para ficar muito mais equilibrado. Porque esses picos de vontade de doce, de vontade de lanche, de pedir uma pizza, muitas vezes é pelo fato de tu não estar equilibrada nutricionalmente. A partir do momento que tu está equilibrada, nutrindo mesmo o teu corpo, comendo os alimentos certos, combinando da forma certa, tu tem muito mais esse controle e, como consequência, esse processo de emagrecimento acontece. Até porque 50 calorias de uma maçã no teu corpo, ele não age igual 50 calorias de um chocolate. Da mesma forma, 100 calorias do ovo não é igual 100 calorias de um pacote de bolacha recheada, por exemplo. Então, calorias, elas são importantes para a gente ter uma base, claro. Não precisa, eu não posso ter noção de nada? Pode ter uma noção, mas não utilizar isso como uma base do teu processo de emagrecimento. Porque não é sobre calorias, é sobre o como que tu se alimenta, como que é o teu comportamento alimentar em relação à comida, o quanto tu respeita a tua fome, tua saciedade, o quanto que tu tá nutrindo o teu corpo, porque a reeducação alimentar, ela também colabora para a vida. Como que tu vai ficar a tua vida inteira entendendo tudo que eu tenho que comer, eu preciso saber a caloria? Nem tudo a gente consegue. Às vezes estou no restaurante, na casa de alguém, um alimento que não tem a tabela nutricional, não consigo pesar, enfim, não consigo ter o valor de calorias. Fora que isso às vezes vira estressante, isso vira um peso e que o processo de emagrecimento não adianta tu emagrecer só por uma semana. É importante tu emagrecer e manter pra vida. Então fica muito mais sustentável também quando tu se liberta disso, de ter que pesar e calcular e ter que tudo ter anotado e tu realmente começa a comer porque tu aprendeu a comer e respeitar as tuas porções. Esse é o ponto mais importante para o emagrecimento saudável de verdade e o emagrecimento no longo prazo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo também. Não esquece de me seguir no Instagram e também de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.